Não sei pra você, mas pra mim sempre foi muito importante o que meu pai ia achar das coisas que eu fazia. E talvez você nem tenha o seu pai mais, ou talvez você tenha e não tenha uma relação boa com ele, ou talvez você tenha uma relação boa com ele e tá tudo bem. Mas o fato é que pra mim, meu pai, o que ele pensava sempre era muito importante. O que ele pensava sobre mim, é claro. E eu sempre escutei do meu pai que eu era uma pessoa meio desfocada. Mais do que isso, eu recebi uma crítica dele que eu não tinha interesse nas coisas, que eu era preguiçoso. E ele sempre queria minha ajuda para fazer algumas coisas e eu nunca fazia. Ele me pedia algumas coisas e eu realmente não fazia. E qual era o problema? E mais tarde eu fui descobrir que tudo isso que eu aprendi em relação a esse tipo de coisa que eu tinha com o meu pai foi justamente o que me explicou sobre foco. E infelizmente o que eu estou falando sobre foco aqui é o que ninguém fala. Ficam todos querendo que você tenha receitas incríveis, que você leve o esforço ao máximo, porque só assim você vai ter foco. Mas é uma coisa tão simples que toda criança já descobriu. Conversando com meu pai recentemente, quando ele veio na minha casa, ele me disse: filho, é impressionante, né? Você mete uma coisa na cabeça e você vai lá e faz. Aquilo passou um negócio na minha cabeça, eu olhei pro meu pai com ternura, a gente se dá muito bem. Falei, que legal, pai, obrigado, obrigado. E aí, ele não sabia do que eu estava pensando, por que meu olhar estava tão longe. Mas ele entendeu ali naquele momento que aquele comentário dele foi importante. E embora para ele é normal que eu seja uma pessoa de foco, ele não se lembrou que quando eu era moleque, ele criticava porque eu não tinha foco. Quando eu tinha 17, 18, até 22 anos, ele pegava muito no meu pé com razão. Então hoje eu vou falar para você a fórmula certeira e poderosa que eu uso para ter foco. Solta a vinheta para os mistérios da alma. Muito bem, eu sou o Bruno Gimenez, seja bem-vindo ao Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma. A gente está indo para o final do Espiritualidade na Prática, vamos dar um modelo novo para o nosso programa, afinal são mais de 600, 700 programas e eu estou muito feliz de estar aqui com você. Então eu quero lembrar você que se você ainda não está no nosso Telegram, não é um telelindo ainda, tem o link aqui embaixo para você receber notificações especiais. Ainda agora eu acabei de mandar uma mensagem para a galera toda. Nesse exato momento são 25 mil pessoas, 24.987 pessoas recebem mensagens e notificações, então o link está aqui embaixo, é só baixar o aplicativo. E em falar aplicativo, a gente já tem o aplicativo do Luz da Serra, caso você já seja um aluno ou você ainda não seja um aluno, mas quer pegar alguns materiais gratuitos que tem lá, baixe o Guru Luz da Serra, entre na sua loja de aplicativo ou pega o link aqui embaixo, tá bom? E lembra que a coisa mais importante para mim aqui é o seu comentário, dá uma conferida se você está inscrito e deixa o seu like. Vamos em frente. Vamos pensar o seguinte quando a gente fala sobre foco. Olha só, ela vem dar oi. Vem aqui, menina, vem dar oi aqui. Quando a gente fala foco, é só começar a gravar que a Jasmine chegou. Vem! Olha aí, escutou? Um gato chorando. Quando a gente fala sobre foco, é importante você imaginar. Acabei de ver aqui uma cena que eu não gosto muito. Tem muito mato aqui na minha casa. E dois tucanos pararam ali, e não sei se você sabe, mas tucano é caçador. Ele vai nos ninhos, ele ou come filhotinhos de passarinho, que ainda não voam, ou come os ovos e tudo destrói ninho. E eles estavam ali parados, dois tucanos lindos, procurando um lugar para atacar. Procurando qualquer movimento de ninho de passarinho. Quando lá embaixo numa árvore, que graças a Deus eu não vi, teve um barulho e foram os dois. Esse é um jeito triste, umas pessoas vão chorar aí de falar, mas é coisa da natureza, né, gente? Mas pensa no seguinte, você está jogando um jogo de tabuleiro, ou você está jogando um jogo de cartas, você está focado em ganhar. Você é jogador de futebol, está focado em dar o chute certo. Você é jogador de vôlei, está focado em dar o passe certo ou cortar certo. Está focado naquilo, porque todos os seus instintos estão focados naquilo, porque tudo que é seu está virado naquilo, porque é o interesse maior que você tem na sua vida. Muitas pessoas me dizem, Bruno, eu não consigo ter foco naquilo que eu sei que é importante para mim. Eu não consigo fazer aquilo que eu já sei que é importante para mim. O que está errado? E muitas pessoas ficam se chicoteando. Derrubei meu celular, desculpa. Ficam se chicoteando por não conseguir encontrar foco. Então vamos falar a real? O segredo que toda criança já aprendeu. Como encontrar foco? Primeiro, você precisa encontrar benefícios e lembrar desses benefícios para você. Vou fazer isso porque isso vai me dar esse ganho.
Pega lá, o item que você tem que fazer, não estou conseguindo estudar uma segunda língua. Faça uma lista por alguns dias do quais benefícios você vai ter ao estudar a segunda língua. E só pensa em benefício positivo. E vai levando para sua alma, para sua aura, para sua energia, quão bom será conseguir aquela meta. Então, associe a benefícios maiores, associe a ganhos. Então, eu não tenho foco, por exemplo, desde começo de janeiro eu voltei a fazer exercício e estou no propósito na balada fazendo exercício direitinho, personal trainer, tô massa, tô show de bola, 4 meses certinho. Como que eu fiz isso? Desse jeito, comecei a fazer lista de benefício, comecei a lembrar, colocar num cartãozinho, lembrar, olha, deu 3, 4 dias, pum, vamos fazer, comecei a desenvolver vontade. Parece que é outro ser humano em relação ao ano passado. Então, encontrar benefícios. Segunda coisa, se conectar com alegria e com a gratidão. A gente fica tão focado no quanto ruim é fazer a coisa e esquece de agradecer o quanto bom é, quanto de oportunidade é. Eu lembro, todo mundo pergunta o que eu tenho aqui no olho e tal, tive que fazer uma cirurgia, um negócio delicado. E uma das coisas que fez com que eu tivesse focado em resolver o meu problema foi: isso é bom, isso é legal para mim, eu estou tendo acesso à saúde, eu estou tendo acesso à tecnologia, eu tenho amigos cuidando de mim, eu tenho dinheiro para pagar o procedimento. Eu comecei a agradecer tudo de bom que eu tinha. E isso faz com que o campo de energia daquilo que você não consegue dar foco melhore. Então se conecta com a alegria e com a gratidão no processo. Ah, eu não consigo fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Que bom que eu tenho trabalho, que coisa boa que eu tenho mão, que coisa boa que eu tenho olhos, que coisa boa que eu tenho uma família para sustentar, que coisa boa que eu tenho imposto para pagar, porque sinal que eu estou na vida, que coisa boa que eu tenho IPTU para pagar, que sinal que eu tenho uma casa, que coisa boa que eu tenho IPVA para pagar, que sinal que eu tenho um carro. Isso muda a sua vibração, beleza? Quarto, você precisa ver propósito em tudo que você faz. Você tem que ver propósito. Que ganho eu vou ter com isso? Não é benefícios. Que propósito eu tenho? Pô, se eu fizer isso, o mundo vai ser melhor. Se eu fizer isso, pessoas vão ser mais felizes. Achar o seu propósito disso. Você precisa fazer. Quando a gente faz as coisas em que a nossa alma não entende, eu tenho um time de internet que cuida das coisas da internet do Luz da Serra. Nós somos em mais ou menos 15. Às vezes a gente está meio desarticulado, a gente vem, faz uma reunião e deixa tudo claro qual é o propósito daquela ação. O time voa. Às vezes na sua casa as pessoas não estão indo bem, estão brigando. Um pai de família, uma mãe de família chega e fala: gente, deixa eu explicar para você. Está acontecendo isso e ninguém está colaborando. Se vocês colaborarem, nós vamos ter isso. Uma reunião de esclarecimento resolve tudo. No trabalho, galera, eu estou percebendo isso, mas a gente tem isso, todo mundo concorda. Quando a comunicação vem, tudo fica certo. Então, propósito para o foco vir. Mais uma coisa muito importante, que isso muda a sua vida: achar meios de se divertir naquilo que você quer fazer. Porque às vezes foco se confunde com chatice. Chatice no sentido, putz, eu tenho que fazer isso, mas que saco cansativo. Vou dar um exemplo. Faz 3 anos que eu voltei a fazer aula de inglês, conversação e tudo. E eu tava achando um saco estudar. Como que eu voltei a estudar? Eu mudei meu jeito. Eu fiz de um jeito que é divertido. Então, como que eu estudo inglês hoje? Eu vou num café, ou o professor vem aqui e nós ficamos conversando sobre futebol, sobre política. Eu fico treinando palestra de prosperidade em inglês para ele. Ele inclusive está prosperando, meu professor de inglês. Eu tirei aquela chatice e para isso você precisa se reinventar. Como que eu posso estudar para o concurso que eu quero passar de uma forma mais legal? Como que eu posso fazer aquelas atividades que eu preciso para minha meta de uma forma mais divertida? Você vai achar. Tem tanta pessoa divertida no mundo, o que elas fazem? Como que elas fazem para viver a vida da forma divertida? Isso vai te ensinar também. Uma outra coisa muito importante é fazer se encaixar na sua rotina. Por exemplo, meus amigos falam: como você consegue gravar tantos vídeos para o YouTube? É muito fácil! Eu encaixo na minha rotina, tem a hora para encaixar e pronto. Quando eu viajo, eu acordo, tomo um banho, escovo os dentes. Primeira coisa que eu vou fazer antes de descer para o café no hotel é gravar um vídeo ou 2. Aqui na minha casa é a mesma coisa, eu acordo, eu faço exercício, quando eu volto do banho do exercício, vídeo, eu encaixei na rotina. E é tudo organizadinho, então faça encaixar na sua rotina. Aquilo que você tem que criar rotina nova, o foco não vem. E por último, e o mais importante, que é o segredo de todas as crianças que eu conheço, é: apaixone-se. Se você se apaixonar por uma coisa, tudo que eu falei anteriormente você nem precisa usar. Quando você se apaixona por algo, você não precisa que ninguém te cobre.
Você está alinhado com aquilo. Quando uma criança está apaixonada por um jogo, ela fica sentada no chão, e se o chão é frio, a mãe fala: filho, sai do chão que você vai se resfriar. Filho, sai do chão, tira os pés do chão. Aqui no Rio Grande do Sul, né? No Nordeste eu sei que não é assim. Norte, Nordeste, tem em outros lugares. Então o que é importante você entender? Se apaixonar pelo processo vai fazer com que o foco venha naturalmente. Essa é a maior dica. Não force a barra, porque se você não consegue ter foco, é porque você tem alguma trava inconsciente que não faz você ver ganhos naquilo. Então quando a gente não consegue ter foco, existe uma coisa chamada medo inconsciente, autossabotagens inconscientes que não permitem que você tenha foco. Por quê? Porque há um medo. Então uma dica é sempre descubra quais são os seus medos e esclareça esses medos. Porque quando você esclarecer esses medos, tudo fica mais leve. Então esse é outro ponto. Entenda os medos associados. E acima de tudo, se apaixone pelo treco. Porque se você se apaixonar pelo treco, ninguém vai precisar pedir para você ter foco. Você não vai se cobrar para ter foco. Eu não preciso ter foco para escrever um livro. Eu não preciso ter foco hoje para fazer vídeos para o YouTube. Eu não preciso ter foco para trabalhar, inclusive o que eu estou fazendo aqui agora. Porque eu amo essa porra. Desculpa, eu amo esse treco. Eu amo esse negócio. Eu adoro isso daqui. Eu aprendi a desenvolver amor. Mas como? Eu fui limpando os medos associados. E quando você limpa os medos associados, o que você faz? Você começa a aflorar. Olha, ensinamos várias técnicas para limpar medos, para limpar traumas. Tem tudo aqui no nosso YouTube. Tem uma playlist só de meditação. O fato é que você não pode deixar a peteca cair. Então a minha principal dica é: se apaixone pelo treco. Faça valer. Certo? Aqui estão algumas dicas para você, pode ter certeza que definitivamente você vai aprender a ter foco nas coisas. E tem algumas coisas que você não consegue de jeito nenhum, já fez tudo e não tem foco. Minha dica, para um pouco, espera. Para de se estressar tanto, vai pensar em outra coisa. Daqui a um tempo talvez você volta, certo? Se com todas essas dicas ainda assim você não conseguir ter foco, de duas uma: ou você não está comprometido e você é muito preguiçoso, não tem o que fazer, tem que esperar, tem que nascer de novo, ou simplesmente é um momento. Respeita ciclos, tem tempo para tudo nessa vida, tá bom? Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez. Se você quer ter mais foco e quer que mais pessoas tenham foco também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, eu vou ficar muito feliz e grato. E um grande beijo, seus lindinhos. Nunca deixa o seu brilho morrer. Vai ser o que você nasceu para ser. Eu acredito em você, se não estava aqui. É com muita alegria que eu faço esses vídeos, que essa energia vá até você, que você sinta a força que você pode. Não interessa quem você seja, onde você esteja, você pode, não há nada que possa ser contrário a isso. Nada. Acredite na sua força, acredite no seu interior e seja quem nasceu para ser. Um grande beijo, fica com Deus e que você seja tudo que você pode ser. Que o grande Pai, a grande Mãe Celestial ilumine seus caminhos. Sinta essa energia boa, fica com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!